Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cristiano Alves, eu sou advogado e professor e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre saque emergencial do FGTS. Bem, o que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e foi criado para substituir a estabilidade de 10 anos que os empregados tinham direito. Bem, até a década de 60, o trabalhador que tivesse mais de 10 anos de emprego naquela empresa, determinada empresa, ele adquiria a estabilidade decenal. O que era isso? Ele só poderia ser dispensado caso cometesse uma falta grave. Ou seja, se não cometesse uma falta grave, enfim, ele não poderia ser dispensado. Certo? O legislador entendeu que essa estabilidade era extremamente prejudicial para a economia, para as empresas, que fazia com que elas tivessem que manter trabalhadores que às vezes não eram tão produtivos, ou enfim, que simplesmente queriam dispensar, e com essa modificação passou a ser possível dispensar trabalhadores que tivessem mais de 10 anos. Porém, isso era facultativo, o trabalhador optava ou pela estabilidade decenal, continuar com ela, ou optar pela FGTS. Evidentemente que nas relações de trabalho, onde há um desequilíbrio entre forças, boa parte dos trabalhadores tiveram que adotar, infelizmente, pela FGTS. Essa facultatividade, ou seja, a opção de escolher entre a FGTS ou se manter na estabilidade decenal, ela vigeu até 1988, quando a Constituição Federal previu no seu artigo 7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso terceiro, fundo de garantia de tempo de serviço, ou seja, o trabalhador não tinha mais a possibilidade de optar pela estabilidade ou pela FGTS. Teria que, obrigatoriamente, ao ser contratado, já estaria vinculado ao FGTS. E o que é o FGTS? O FGTS nada mais é que uma conta onde mensalmente o empregador faz um depósito nessa conta, essa conta administrada pela Caixa Econômica, no valor de 8%. E qual é a lei que regula o FGTS? É a Lei 8.036, que no seu artigo 15 prevê: para os fins previstos nessa lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar até o dia 7 de cada mês em conta bancária, vinculada à importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que trata os artigos 457, 458 e a gratificação de Natal, a que se refere a lei número 4.090, com as modificações da lei 4.749, de 12 de agosto de 65. Ou seja, o empregador ele deverá depositar até o dia 7 de cada mês 8% da remuneração paga no mês anterior. Há várias hipóteses de retirada do FGTS. E aí começamos a entrar no assunto principal, que é o saque emergencial. Inicialmente, a hipótese que existia, que era a única, e que depois foi, na década dos anos 2000, foi se desdobrando, foi mudando, foi acrescentando novas hipóteses de retirada, de movimentação, era a rescisão. O trabalhador que era dispensado sem justa causa poderia sacar o FGTS acrescido em cima dos depósitos feitos por aquele empregador, da indenização de 40%, caso fosse apenas pela vontade do empregador dispensar o empregado. Se fosse culpa recíproca, seria apenas 20%. Ou seja, se fosse a culpa pelo fim da relação contratual, tanto do empregador quanto do empregado, seria 20%. Então vamos às hipóteses de retirada de movimentação. A conta vinculada ao trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, extinção do contrato de trabalho previsto no artigo 484-A da CLT, extinção total da empresa, aí eu vou abreviar, senão o vídeo vai ficar muito longo, aposentadoria, inciso 4, falecimento do trabalhador, com os sucessores, os dependentes poderão sacar. Existe uma lei específica para isso, regulando isso, o saque do FGTS por parte dos dependentes devidamente inscritos, devidamente reconhecidos pelo próprio trabalhador em relação ao INSS. Inciso 5º, pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional. E eu vou continuar abreviando, senão realmente o vídeo vai ficar bastante longo. Liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de financiamento imobiliário. Pagamento total parcial do preço e aquisição de moradia própria. Ou seja, esses três incisos falam da habitação, da aquisição de moradia ou do pagamento
de parte do saldo devedor, ou mesmo do próprio financiamento. O trabalhador permanecer 3 anos ininterruptos fora do regime do FGTS, essa aqui é uma das hipóteses de movimentação mais recentes, pela Lei 13.932 de 2019, exceção do contrato a termo, esse contrato a termo é um contrato por prazo determinado, suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 dias, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna, e aí vem uma das hipóteses de doença que podem ser consideradas pela lei, previstas pela lei, como possível movimentação do saldo do FGTS. Aplicação em cotas de fundos, multas e privatização. Ou o trabalhador, qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV ou outra hipótese de doença. Quando o trabalhador, qualquer de seus dependentes, estiver em estágio terminal, em razão de doença grave nos termos do regulamento. Quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos, necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observar as seguintes condições, e aí de novo eu vou passar para o próximo inciso. Integralização de cotas do FGTS, respeitado o disposto na linha I, inciso 3 do artigo 5º dessa lei. Inciso 18 são várias hipóteses, houve um acréscimo, como nós estamos percebendo, de várias hipóteses, além da própria rescisão, que seria o objetivo final do FGTS, já que o FGTS ele foi criado justamente para desestimular a dispensa arbitrária, né? Quando o trabalhador com deficiência ou prescrição necessite adquirir órtese ou prótese para promoção de acessibilidade e de inclusão social, pagamento total parcial do preço de aquisição de imóveis da União, inscritos em regime de ocupação e aforamento, anualmente no mês de aniversário do trabalhador, por meio da aplicação dos condições do anexo dessa lei, observado o disposto no artigo 20 dessa lei. Aí vem a hipótese do saque aniversário. A qualquer tempo, quando o seu saldo for inferior a R$80. Inciso 22, quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nós temos normalmente pessoa com doença rara. Então são várias hipóteses de doença, são algumas hipóteses de aquisição ou pagamento de financiamento ou amortização do saldo devedor, e também, é claro, as hipóteses relacionadas propriamente com a relação trabalhista com o empregador. Mais recentemente foi organizada duas sistemáticas pelo legislador a partir das modificações de 2019. Um é o saque aniversário e o outro o saque rescisão. O saque rescisão é a hipótese clássica, é a hipótese pela qual, eu já falei, foi criado o FGTS para justamente desestimular a dispensa arbitrária. E o saque aniversário. O saque aniversário, aliás, é bom pontuar uma coisa. Muito se reclamou e muitas ações foram propostas na Justiça, o STJ já decidiu a respeito, inclusive se vocês quiserem que eu fale sobre a decisão sobre a taxa referencial como índice para aplicação, para correção do FGTS, deixa aqui nos comentários que a gente pode falar um pouco, o índice de correção, que foi questionado na Justiça, que eu estou falando aqui. Muitas pessoas começaram a questionar justamente a diminuição do poder aquisitivo desse saldo nas contas do FGTS, por conta justamente da inflação e por conta também da poupança render até mais do que o próprio saldo do FGTS. Hoje não mais, com a queda grande da taxa Selic, que é um índice que tem referência, que tem relação com a poupança. Hoje a poupança rende mais, inclusive, que o próprio FGTS. Então mudou-se incrivelmente, surpreendentemente, a lógica pelo qual muitas pessoas, milhares de pessoas ingressadas na Justiça questionando o índice de correção adotado para a alteração, a correção do poder aquisitivo do FGTS. Então são duas sistemáticas, saque rescisão e o saque aniversário. Não vou entrar muito na questão do saque aniversário, só pontuar que o artigo 20b traz um destaque importante, um elemento importante. O titular de contas vinculado ao FGTS estará sujeito originalmente à sistemática de saque e rescisão e poderá optar por alterá-la, observando o disposto no artigo 20c. Qual é o artigo 20c? É justamente do saque aniversário. Então o trabalhador poderá optar, inclusive o aplicativo da Caixa Econômica, para quem tem conta na Caixa Econômica, pode, inclusive, eletronicamente mudar. Olha, eu não quero receber na rescisão, quero receber no meu aniversário. Não há nenhum problema. E agora vem a MP 946 de 2020, a medida provisória 946 de 2020, que é um título de saque pandêmico, né?
que é aquele saque previsto, que é aquele saque que o objetivo é justamente fazer com que muitas pessoas que têm saldo no FGTS possam utilizar para suprir necessidades, carências em virtude da diminuição da receita, da renda por conta da pandemia, e também com o objetivo, no caso, na lógica do legislador, juntamente com o Poder Executivo, também do legislador em si, de que era preciso aquecer a economia. Esses valores estavam parados sem qualquer, pelo menos aparentemente, sem qualquer nenhum tipo de aplicação. Então seria melhor, para a visão do Executivo e do Legislativo, alterar a lei por meio de medida provisória para que pessoas tivessem acesso a essa receita, suprindo a necessidade e também aquecendo a economia como deseja o governo. Então o artigo 6º, porque essa medida provisória fala de outras coisas, o artigo 6º diz: fica disponível para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20, aos titulares de conta vinculada ao FGTS a partir de 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, justamente, é no período onde se presume que a pandemia vai existir, vai perdurar, tá? Em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo, o decreto que reconheceu a pandemia, o estado de calamidade pública em virtude de crise sanitária, certo? O importante é que o cronograma, a forma, os critérios para atendimento das pessoas será organizada não pelo Executivo, mas sim, não pelo Poder Executivo, não pela administração direta, não pelo governo, pelo presidente em si, através de decreto, mas sim pela Caixa Econômica, que administra as contas do FGTS, que é o lugar onde você vai sacar esse FGTS emergencial. E então é ela que vai determinar. E ela determinou, pelo parágrafo 3º aqui, ela prevê para a Caixa Econômica a possibilidade de organizar esse atendimento, a forma, os critérios para atender as milhares de pessoas que irão efetuar o saque pandêmico, o saque emergencial da pandemia. Parágrafo 3º. Os saques de que trata o caput serão efetuados conforme o cronograma de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, permitindo o crédito automático para a conta de depósito de poupança de titularidade do trabalhador previamente aberta nessa instituição, desde que o trabalhador não se manifeste negativamente ou crédito em conta bancária de qualquer instituição financeira iniciada pelo trabalhador, desde que seja de sua titularidade. Então, só avançando um pouquinho aqui, então a Caixa estabeleceu, né, por meio de ato próprio, o cronograma. E esse cronograma eu vou deixar na descrição do vídeo, bem como esse texto aqui, para que todos tenham uma ideia. Não bastaria apenas, então, somente falar da medida provisória, falar do saque emergencial sucintamente, como é próprio dos vídeos que eu procuro fazer. São vídeos um pouco mais curtos, esclarecedores, principalmente nessa linha de temas gerais, em que eu busco tentar aqui explicar um pouco mais o que diz as leis, quem tem direito, quem não tem direito, enfim, tentar ser um pouco mais didático. A gente sempre tenta melhorar. Não caberia aqui falar apenas, então, somente do saque emergencial. Eu teria que fazer um pequeno histórico do que seria o FGTS antes de 1988, depois como obrigação, como obrigatoriedade para qualquer trabalhador que fosse contratado pela CLT, teria que estar vinculado ao FGTS, enfim, teria que fazer todo esse histórico, esse panorama que eu fiz até agora para chegar no saque emergencial. Então o cronograma, junto com esse material, vai ficar disponibilizado na descrição do vídeo. Assim, eu gostaria de agradecer então para quem assistiu esse vídeo, pedir para as pessoas se inscreverem, é muito importante a inscrição, porque assim o YouTube pode ver que muitas pessoas estão se inscrevendo, estão gostando do vídeo. Curta também para ajudar o canal. Deixa nos comentários alguma dúvida, algum equívoco que eu tenha cometido aqui em relação ao número de lei, a data, enfim, algum comentário. E valeu, galera, muito obrigado.